tudo bem com vocês? Mais uma aula de geometria. Vamos continuar com o estudo dos ângulos na circunferência. O primeiro item aqui, a gente fala o seguinte, ó. Ângulo de segmento. O que é um ângulo de segmento, Dai? Um ângulo de segmento é um ângulo que possui o vértice na circunferência, ou seja, sobre a linha da circunferência. Possui um lado secante, aí ó, um dos seus lados é secante à circunferência e o outro lado, minha gente amiga, é tangente a ela, a circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o quê? Esse ponto ali, gente, ó, ali será o vértice do ângulo de segmento. Olha lá, aquele ponto. Naquele ponto ali, minha gente amiga, eu vou traçar assim, ó, uma secante, que secante linda, uma secante, e vou colocar ali uma tangente, tangente a essa circunferência, para isso. Então, o que é que vai acontecer? Esse ângulo formado ali, ó, tá vendo ali? Eu vou representar ele, ó, pela letra grega tepa. Letra grega não importa em si. O que importa é que você entenda que aquele ali é o ângulo de segmento. Aí, acontece o seguinte. A gente tem uma propriedade que fala o seguinte. Um ângulo de segmento, ele é a metade do ângulo central correspondente. Daí, como é que vai funcionar isso, Dai? Pelo amor de Deus, turminha. Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o centro da circunferência. Aí o centro, ó, ok? Se a partir do centro ali, ó, eu traçar uma reta, tocando ali naquele ponto, ó, e traçar uma outra reta, tocando naquele outro ponto ali, ó, a gente vai ter, sabe o quê? A gente vai ter o ângulo central correspondente. Esse ângulo é o ângulo central correspondente ao ângulo do segmento que nós temos naquele canto ali. Agora, a propriedade diz que esse ângulo de segmento ali, ó, é a metade da medida do ângulo central. Mas como é que funciona isso, Dai? Olha só, turminha, a gente vai imaginar o seguinte, ó. Imagine um certo ângulo X, certo? Bem, como ali a gente vai ter o raio da circunferência, e ali também a gente vai ter o quê? Muito bem, o raio da circunferência. O que que vai acontecer? Ali a gente vai ter um triângulo isósceles, já que tem dois lados aí iguais entre si. Então, se é um triângulo isósceles, esse ângulo X ali, minha gente, é o mesmo que aquele ângulo X que está ali. Então, no triângulo isósceles, eu posso dizer o seguinte, que o ângulo alfa mais o ângulo x, ou seja, mais duas vezes, ó, o ângulo x, tá vendo? Isso ali resulta 180 graus, já que a soma dos três ângulos em qualquer triângulo é 180 graus. Outra situação que a gente tem que lembrar é o seguinte, como a gente trouxe esse raio ali, ó, tocando ali no ponto de tangência, tá vendo? A gente vai ter ali o ângulo de 90 graus. E ele está se formando, ó lá, ó. Nessa propriedade aí a gente viu o quê? Que o raio faz sempre 90 graus com a reta tangente lá no ponto de tangência. Então, a gente tem que lembrar isso aí, certo? Então, aquilo ali é uma reta tangente, a gente tem que lembrar que ali é uma reta tangente. Agora, turminha, presta atenção. Se a gente tem ali, ó, cara, ó, 90 graus sendo formado ali, ó, você vai concordar comigo que o ângulo X mais o ângulo θ, que é um ângulo de segmento, isso aí é igual a 90 graus. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou isolar o x. Eu posso dizer que esse x ele é exatamente igual a 90 graus. Passando θ para o lado direito, fica menos o θ. Ou seja, o x vale 90 graus menos o θ. Então, o que eu vou fazer agora? Na primeira equação, minha gente amiga, eu vou substituir o x por 90 graus, menos o θ, certo? E olha como vai ficar, ó. A gente tem que o ângulo alfa mais duas vezes o ângulo x, que no caso ali é 90 graus, menos o θ. Isso ali é igual a 180 graus. Ô, matemática, sua linda. E olha o que é que vai acontecer. A gente vai ter o alfa, tá vendo? Mais o 2, que multiplica 90 graus menos o θ. A gente vai ter 100 e quanto? Muito bem, 180 graus menos
o 2, né? O 2θ. Isso porque a gente fez a distributiva. 2 multiplicou 90 e depois o 2 multiplicou o menos θ. Isso aí ficou igual, minha gente amiga, a 180 graus. Então, o que é que vai acontecer? A gente pode tranquilamente cancelar ali, por que não? O 180 graus, o 180 graus cancela e passar aquele menos 2θ lá para o lado direito. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o alfa é igual a 2 θs. Portanto, aqueles 3 pontinhos ali significa, portanto, o ângulo θ, ele é exatamente igual a alfa dividido pelo 2. Então, a gente vai colocar ali, ó, alfa, tá vendo? Dividido por 2. Então, gente, eu fiz a demonstração para ficar aí bem legal. Todo ângulo de segmento é metade do ângulo central correspondente. E a gente vai fazer agora um exemplo que trata aí acerca do ângulo de segmento. Veja bem, determine o valor de x na figura abaixo. Observe que aquele x ali, ó, ele é um ângulo de segmento. Então, quanto é que vale esse ângulo de segmento ali? Turminha, o ângulo de segmento, ele é a metade do ângulo central correspondente. A gente viu isso. Mas, primeiramente, a gente vai atacar outra situação naquela figura ali. A gente tem ali, que é aquele arco ali, ó, tá vendo aquele arco? Tá sendo dito que ele mede quanto? Isso, 110 graus, tá sendo dito. Mais ou menos eu vou desenhar uma circunferência. Então, o que vai acontecer, turminha linda? Quando a gente tiver, por exemplo, ali, ó, tá vendo? Um ângulo inscrito, por exemplo, aqui, ó, um certo ângulo beta. Tudo bem aí, até aí? Tudo bem? Ali a gente tem um ângulo escrito. Esse ângulo escrito, em relação ao arco correspondente, onde é que está o arco correspondente daí? Tá ali, gente, ó. Olha lá. Esse ali seria o arco correspondente, gente, ali, tá vendo? A esse ângulo escrito. Se eu chamar esse arco correspondente de ângulo alfa, o que é que a gente pode concluir? Pode concluir que o ângulo beta, ele nada mais é do que a metade do ângulo alfa correspondente. Essa propriedade a gente viu na aula anterior, você pode dar uma olhadinha, certo? Bem, se a gente tem aí 110 graus, ali a gente vai ter, ó, o ângulo inscrito correspondente, tá vendo? Esse ângulo ali, ó, ele está enxergando todo aquele arco de 110 graus. Então, esse ângulo inscrito, ele é a metade da medida do arco, né? Nesse caso aí, minha gente amiga, quando 55 graus. Agora, observe esse triângulo. Nós temos dois ângulos conhecidos, o 55, o mais 70 graus, 125 graus. Para 180 graus, 55 graus. Como é que é a propriedade? Você lembra? Ele é um ângulo inscrito. Ele sendo um ângulo inscrito, ele está enxergando um arco. No caso, é esse arco aqui, ó, que a gente viu aqui. Nós temos aqui, ó, esse arco. Todo esse arco aí, ó. Então, o que vai acontecer? O ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Então, se o ângulo inscrito é 55 graus, né? Aí a gente vai ter, ó, 110 graus. 110 graus, certo? Aí, turminha, volta pro desenho ali em cima, ó. Você lembra que o ângulo central, ele tem sempre a mesma medida do arco correspondente? O ângulo central, ó, é igual à medida do arco correspondente. Então, se o arco mede alfa, com certeza aí a gente vai ter o quê? O ângulo central valendo também alfa. Estou falando em relação ao ângulo. Então, nesse caso aí, turminha, se a gente tiver aqui assim, ó, no centro da circunferência, tá vendo? E colocar aí, ó, o ângulo central ali, ó. Então, esse ângulo central, ele está enxergando todo aquele arco ali, ó. Então, o que vai acontecer? Se o arco mede 110 graus, o ângulo central ali, ó, ele também mede 110 graus. Esse x ali, ó, tá vendo? Ele nada mais é do que a metade, olha que legal, metade do ângulo central correspondente, turminha. Então, observe, o 110 graus ali, ó, é o ângulo central correspondente a esse aqui, ó, a esse ângulo de segmento, tá vendo? Então, o que vai acontecer? 110 graus, turminha, ó, dividido por 2. Então, o ângulo x mede quanto? 55 graus, tá bom? 55 graus. Você pode também interpretar que este ângulo aqui de segmento, ele corresponde exatamente à medida do ângulo inscrito correspondente que a gente tem lá em cima. Ou seja, chegaria aí rapidamente a resposta, certo? X igual a 55 graus, ok?